Números racionais. Nossa aula de hoje vamos dar continuidade ao nosso curso de conjuntos numéricos, falando dos números racionais. Vamos fazer uma abordagem desse conjunto, sua definição e ver a questão das frações geratrizes e operações. Beleza? Estudar conjuntos numéricos aqui no canal, vamos embora. Números racionais. Vamos ou bora? Partiu? Bem, pessoal, vamos lá. Números racionais, certo? A gente já viu números naturais, já viu números inteiros, beleza? E algumas operações usuais dos naturais e inteiros, que são soma e multiplicação. No caso dos inteiros surgiu a questão da subtração, que nada mais é do que a soma de coisas negativas, que a gente viu lá. Mas, números racionais. O que são os números racionais? Os números racionais, eles surgiram quando o ser humano ele teve a necessidade de dividir, como eu falei para vocês lá na primeira aula. Ou seja, foi aquela historinha que eu falei, Irineu ele foi repartir um biscoito para ele, o coleguinha. Dividiu esse biscoito ao meio. Se ele dividiu ao meio, ele não ficou com uma coisa inteira mais, mas ficou com uma metade, certo? Essa ideia de metade, de divisão não exata, ela de números decimais, ela não existia até então nos números inteiros. E com isso a gente definiu um novo conjunto numérico, denominado racionais. Quem que é o conjunto dos racionais? É o conjunto de todos os números que podem ser escritos como uma divisão. P sobre Q, certo? Onde esse P e esse Q, eles são números inteiros. São qualquer números inteiros. P e Q. Sendo que a parte de baixo tem que ser diferente de zero, porque não existe divisão por zero, certo? Vamos para exemplos. Exemplos. Conjunto dos números naturais. Qualquer número natural, ele é racional. Por que ele é racional? Qualquer número natural que eu pegar aqui, ó, naturais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por aí vai. Qualquer um que eu pegar, sei lá, peguei o 3. 3 eu posso escrever como sendo 3 dividido por 1, certo? Pegar o 2, é 2 dividido por 1. Pegar o 100, é 100 dividido por 1. Qualquer número natural eu consigo escrever como uma divisão de dois inteiros, certo? Com a parte de baixo igual a quem? Igual a 1, beleza? Então qualquer número natural, ele é racional. Os inteiros também são racionais? São, porque os inteiros acrescentam-se os zeros e os negativos, mas segue a mesma lógica. O que? Ele pode ser 1, então é só dividir por 1. Ó. 0 dividido por 1, 0. Menos 1 dividido por 1, menos 1. Menos 2 dividido por 1, menos 2. Beleza? Então os inteiros também são racionais. Ó. Tudo que a gente tinha estudado até então estão dentro desse conjunto, certo? Também são números racionais. Só que tem coisas novas, porque se não tivessem coisas novas, não fazia sentido definir um novo conjunto numérico. Quem são essas coisas novas? São as chamadas decimais. E a gente vai ter as decimais exatas e vai ter as decimais periódicas, ou as famosas dízimas periódicas, certo? Exemplos. Decimais exatos. Tem esse número daqui, ó. Um decimal exato eu posso pegar 0,5. Que é a história de Joãozinho. Quem é 0,5? É 1 dividido para 2, certo? É o número 1 dividido para 2. 2 inteiros, divisão de 2 inteiros é racional. Eu posso pegar outro, 0,25. Isso daqui é 1 dividido para 4. É uma divisão de 2 racionais, 2 inteiros, certo? Então vai ser um número racional. Periódicos. O que são os periódicos? É o que tem um período infinito de repetição nas suas casas decimais. Um exemplo bem trivial. 0,333 e por aí vai, certo? Quem é 0,333 para escrever em uma divisão? Isso daqui é a mesma coisa de 1 dividido para 3. Esse processo de conversão de números decimais exatos e periódicos em frações geratrizes, que a gente vai chamar, a gente vai ver daqui a pouco, certo? Outro exemplo, quem a gente vê que é o período dessa decimal periódica? É o 3, ó. Ele se repete indefinidamente, certo? Outro exemplo, eu posso pegar o número 0,25, 25 e por aí vai, o 25 se repetindo indefinidamente. Isso daqui nada mais vai ser do que 25 sobre 99. A gente vai ver como é que funciona esse processo de conversão, beleza? Posso pegar um vírgula também, posso pegar qualquer número decimal exato ou
periódico, ele vai ser um número racional, beleza? Então, quem são os números racionais? É a junção de naturais inteiros e números decimais, tranquilo? Vamos para as operações agora? Bem, pessoal, operações nos números racionais, certo? Eu vou falar de maneira simplificada, porque isso aqui vai ficar sendo o conteúdo de uma próxima aula. Vou ensinar vocês a operar em uma próxima aula, que é uma coisinha um tanto mais sofisticada quando a gente começa a trabalhar operações de frações, certo? Mas, vamos lá, de maneira geral, quais são as operações que agora estão definidas, que estão bem definidas dentro do conjunto dos números racionais? Porque nos inteiros e nos naturais a gente viu que só estava bem definida nos naturais a soma e a multiplicação. Já nos inteiros a gente teve a ideia de subtração porque surgiram coisas negativas, certo? Aqui nos racionais surge uma nova operação, porque você vê que os conjuntos numéricos eles estão começando, eles vão aparecendo à medida que vão surgindo novas operações, novas necessidades, certo? Naturais eu só tenho necessidade de somar e multiplicar, inteiros eu precisei subtrair. Já nos racionais, eles surgiram quando eu vim precisar o quê? Dividir, certo? A única diferença com relação às operações dos racionais é que vai existir a minha divisão. Adição e subtração, mesma ideia. A adição, toma o número racional A, quer somar com um B, vai ficar A mais B. Caso seja negativo, certo? É aquela mesma ideia. A soma dos negativos. Nada mais vai ser se esse B fosse negativo. Era como se fosse A mais menos B, certo? A subtração nada mais é do que uma consequência da própria adição, certo? Só que a subtração ela surge porque eu estou começando a trabalhar com coisas negativas. Como é que eu faço a adição e subtração de frações, de números decimais? Aí isso daí a gente vê na outra aula, certo? Multiplicação, mesma ideia. Eu vou estar utilizando o pontinho, certo? É A vezes B. E na divisão, para a divisão, eu posso utilizar, escrever assim, ó, A sobre B, certo? Isso aqui é uma operação de divisão. Posso escrever assim, ó, A, tracinho, dois pontinhos, B, certo? Ou a gente vai poder estar utilizando A, barra quebrada aqui, ó, B, certo? É A dividido por B. A gente vai utilizar essas três notações para divisão. Operações que estão bem definidas nos racionais agora, adição, multiplicação e divisão. A divisão vai estar bem definida porque é a própria definição de racionais. É qualquer número que eu posso escrever como uma divisão, beleza? Essas são as operações dos racionais. Agora vamos trabalhar como voltar um número decimal para uma fração geratriz. Bem, pessoal, fração geratriz. O que é a ideia de fração geratriz? É a fração que gera o meu número decimal, certo? Digamos, eu tenho um número decimal 0,333, por aí vai. A fração geratriz desse número é 1 sobre 3, certo? Que 1 dividido para 3 é 0,333, certo? Aí surge um problema com esse conceito de fração geratriz. Como eu vou escrever um decimal na forma de fração? Certo? A gente tem dois tipos de números decimais que estão dentro dos racionais que a gente viu. São os exatos e os periódicos, as famosas dízimas periódicas. Começando pelos exatos. Se é exato, não tem um período infinito, certo? É uma coisa, 2,73, 8,4. É exato. Eu não vou repetir indefinidamente. Esses exatos são simples. Ó. Vou dar um exemplo como escrever. Ó, eu tenho esse número. Vou começar com o mais trivial de todos, que a gente vem vendo desde o início. 0,5, certo? 0,5. Eu vou fazer o seguinte, ó. A regra é a mesma para qualquer um. Eu conto quantas casas tem após a vírgula, com relação à direita. Nesse caso daqui, ó, eu tenho quantas? Eu tenho uma casa, certo? Quem é essa casa? É 5. Aí eu coloco esse 5 aqui em cima, ó. Isso aqui vai ser 5 dividido por. Aí é 10, 100, 1000 e por aí vai. Nesse caso, a gente tem 0,5, vai ser 5 dividido por quem? Você bota um aqui. Vai ser 10, 100, 1000, 1 milhão, vai ser o quê? Vai ser 10, porque eu só tenho uma casa. É 5 sobre 10. 5 dividido para 10, 0,5. Eu posso até simplificar por 5. Isso daqui nada mais é do que 1 sobre
2, beleza? Um exemplo com mais casas, 0,25. Tenho quantas casas? Tenho 2. Então isso daqui vai ser 25 dividido para 100, certo? Posso simplificar em cima e embaixo, ó. Dar em cima e embaixo por 25, isso daqui fica 25 por 25, 1, 100 dividido por 25, 4. 1 sobre 4. Vale para números negativos também, professor? Vale, você repete o processo, só que esquecendo o sinal por um tempo. Se eu pegar aqui 0,33, você vê que não tem um período de repetição, certo? Menos 0,33, porque eu quero um exemplo negativo. Isso aqui nada mais vai ser de que? Ó, você vê, ó, duas casas, ó, 33 dividido por quem? Se eu tenho duas casas, vai ser quem? 100. Mas eu estou trabalhando negativo, então é menos 33 dividido por 100. Beleza? Se tiver 3 casas é 1000, se tiver 4 casas 10.000 e por aí vai. Tranquilo? Esse é o método de trazer de volta a fração de um número decimal. Certo? Se eu não tivesse simplificado aqui, estava certo? Tá, isso aqui a gente simplifica para ficar de uma maneira mais simples. Periódicos. Certo? Antes de falar de periódicos, eu vou fazer um comentário de notação. Porque vocês veem que eu coloco aqui 0,333 e boto reticências para dizer que são infinitas casas decimais. Mas que as dízimas periódicas, certo? Eu também posso escrever da seguinte forma. Eu vou escrever duas aqui. 0,3 e botar uma barrinha aqui em cima. Se é essa mesma daqui, 0,333. Essa barrinha que eu coloco em cima aqui, coloco em cima do período. Significa que esse número vai estar se repetindo. Eu posso pegar outro exemplo aqui. Se eu não quiser escrever com a barrinha, vou colocar aqui, ó, 1,25, 25, 25. Eu vou colocar mais um que é para não confundir. Ó, 1,25, 25. A reticências também representa a barrinha. 0,3 barra é a mesma coisa de 0,333. 1,25, 25, 25 é a mesma coisa de 1,25 com a barrinha em cima. A barrinha significa o período que está se repetindo. Poderia aparecer assim, ó, 2,143, aí 2, 2, 2. Quem é meu período aqui? É 1,432? Não, é só o 2 que está se repetindo. Aqui a gente já tem uma dízima periódica que ela tem uma composição. Aquela não só tem período depois da vírgula. Beleza? Da mesma forma que eu poderia apagar tudo aqui, ó, e colocar a barra só em cima do 2. Significa que daí por diante o 2 começa a se repetir. Tranquilo? Agora vamos ver como é que a gente coloca essas dízimas periódicas. Essas dízimas periódicas na sua forma geratriz. Beleza? Pessoal, método para a gente colocar dízima periódica ou decimais periódicas na sua fração, ver qual é a fração que gera essa decimal, certo? Eu vou ensinar um método para vocês que é um método matemático convencional, ele vai servir para qualquer caso, certo? A gente não vai estar tendo que decorar uma gama de macetes que vai permitir calcular quando é uma periódica simples, composta, tal. Esse método vai ser o mesmo para qualquer caso. Qual é a ideia? Vou fazer o primeiro exemplo com 0,333, certo? Primeiro exemplo aqui, eu vou pegar 0,333. Por aí vai. Tem um período infinito aqui, certo? Primeiro passo. Vou colocar aqui primeiro passo. O que eu vou fazer no meu primeiro passo? Certo? Eu vou chamar esse número de uma fração. Eu quero escrever com uma fração. Não sei qual é a fração ainda. Eu vou dizer que é x. Certo? Porque eu não tenho conhecimento da fração dele ainda. Chamei de x, eu já parto para o meu segundo passo. Segundo passo, certo? Porque o segundo passo é eu colocar alguma parte inteira aqui, deixar só o período. Do lado não, eu quero deixar algo fixo. Aqui, uma coisa inteira, beleza? Só que o período vai continuar lá. Para deixar essa coisa inteira, no meu segundo passo, eu vou analisar quem é que está se repetindo aqui. Não é só o 3? Não é isso? Só o 3. Eu tenho uma coisa se repetindo. Se eu tenho uma coisa se repetindo, ó, o período é igual a 1, eu vou multiplicar essa igualdade no segundo passo por 10, certo? Eu vou ter isso daqui, ó. 0,333
reticências igual a x, certo? Vou multiplicar tudo por 10. Daí vai resultar que isso aqui, ó, multiplicando 0,333 por 10, eu vou ter 3,333 e vai infinitamente, porque são infinitas casas. Igual a x vezes 10, 10x, certo? Finalizei meu segundo passo, eu vou chamar primeiro e segundo passo, vou partir para o meu terceiro passo. Quem vai ser meu terceiro passo? Terceiro passo, eu vou pegar esse valor daqui, ó, que eu encontrei no segundo, chamado de 2i, pegar esse aqui do primeiro, chamado de i, ó. No terceiro passo, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu faço 2i menos i, certo? Eu vou fazer isso. Quem é 2i? Essa equação, vou escrever aqui, ó. 10x igual a quem? A 3,333, ó. Seguiu, certo? Quem é o primeiro? X igual a 0,333 e por aí vai, infinitamente, certo? Eu estou fazendo esse que é o segundo menos esse, ó. Vamos fazer isso, ó. Passei aqui, ó, um menos o outro. 10x menos x, eu vou obter 9x igual 3,333 menos 0,333, ó. Corto aqui, ó. Vai restar quem? 3, certo? Ó. Logo, se 9x é 3, eu vou concluir que x, ó, tá multiplicando, passa dividindo 9, ó, é 3 dividido por 9, que eu posso simplificar, ó. Simplificar por 3. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. Quem vai ser minha fração geratriz aqui no caso? É 1 sobre 3. Se eu fizer a divisão 1 sobre 3, quem é o resultado? 0,333. Esse método é infalível. Vai servir para qualquer caso. Vamos ver nesses outros casos, que eu tenho um período que tem mais de uma casa e uma periódica que o período vem aparecer só depois. Beleza? Vamos lá. Ó, pessoal, segundo caso. No primeiro caso a gente viu 0,333. Aqui eu vou pegar 1,2525. Você vê que aqui eu já apareço com alguma coisa inteira e aqui eu tenho mais de uma casa. Nesse caso, a minha repetição aqui, ó, tem período igual a quem? A 2, certo? Eu tenho o 2 e o 5 se repetindo, beleza? O período é 2. Se o período é 2, seguindo o mesmo processo, eu já não vou multiplicar por 10, eu vou multiplicar por quem? Por 100, que é um período igual a 2, certo? E lembrando, eu estou fazendo esse processo assim porque depois da vírgula só tem o período, certo? Vamos lá. A gente já sabe o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Então eu vou fazer sem nomear as ordens, certo? Eu vou dizer primeiro, ó, que esse número é igual a quem no primeiro passo? Esse número é igual a x, certo? Eu digo que ele é igual a x. Disse que é igual a x, eu conto quantas casas estão se repetindo. No caso é quem? É 2. Se é 2, eu multiplico esse número por 100, certo? Então eu vou multiplicar tudo dos dois lados da igualdade por 100. Que é aquela ideia de balanço. Se eu tenho a igualdade e multiplico de um lado, eu tenho que multiplicar do outro para prevalecer a igualdade. Então vamos lá. Isso vezes 100. Tá aqui a vírgula, regra de multiplicação por 100, eu vou andar quantas casas? 2 casas. Eu vou ter 1,125,25 reticências. São infinitas casas. Certo? Igual 100 vezes x, 100x. Beleza? Aí vamos dar sequência. Você vê que aqui eu só tenho 25. Infinitos 25 aparecendo. E aqui também. Aí a ideia. Esse foi o meu primeiro. Esse daqui foi o meu segundo. Certo? O que eu vou fazer agora? Segundo menos primeiro. Ó. Eu faço aqui. Ó. 2 menos 1. Certo? Primeiro, segunda afirmação menos primeiro. Ou seja, 125,25 igual a 100x menos 1,2525 igual a quem? A x. Passei o tracinho aqui, ó. O que eu vou obter, ó? Cortei, ó. A mesma coisa do outro lado da vírgula. 125 menos 1, isso daqui dá 124, certo? Igual 100
menos 1, isso daqui vai dar quem? 99x, beleza? Vamos para cá concluir. 99x é igual a 124, certo? Porque eu concluí, 99x igual a 124. 99 está multiplicando, passa dividindo. Eu vou ter que x vai ser 124 dividido por 99. Tranquilo? Essa é a fração que gera esse número. 1,252525. Para provar, só você fazer essa divisão, você vai ver que vai dar aquilo dali. Vamos para o último caso? Ó, terceiro caso. O que a gente teve em comum nos primeiros dois casos que a gente resolveu? A gente trabalhou com 0,333 e 1,252525. Vocês observem que meu período de repetição já começa logo após a vírgula. 0, já começou a se repetir o 3 depois da vírgula. Já começou a se repetir o 25 depois da vírgula. Certo? Aí nesses casos a gente segue aquele processo tranquilo. Só que tem um caso extra, que é o caso em que o meu período já não começa após a vírgula. Certo? Existe um pedacinho antes de começar a repetir. Ó. Um exemplo, eu tenho 1,22, aí 55555. Ou seja, o 22 ele não está repetindo, ele parou aqui. Quem é que está se repetindo? É só o 5, certo? Aí, nesse caso, a gente tem um acréscimo a mais no nosso método, mas que se resume ao mesmo. Porque com esses a gente já sabe fazer. Então, a ideia é a gente transformar isso em uma coisa desse tipo e seguir o processo original. Como é que eu vou fazer isso? Assim, ó. A mesma ideia, multiplicação por 10, 100 e 1000. Eu vou analisar quem é que não está se repetindo. Beleza? No caso, depois da vírgula, quem é que não está se repetindo? 22, certo? Ou seja, quantos dígitos não estão se repetindo? 2. Beleza? Se são 2, eu multiplico por 10, 100, 1000, multiplico por o quê? Por 100, certo? 2 números equivale a 100, 2 zeros, certo? Aí vou multiplicar isso por 100, sem chamar de nenhum caso, certo? Não chamar de nada. Vou só multiplicar por 100. Eu vou dizer que isso é igual a x, certo? Porque eu ainda não sei quem é a fração. E vou multiplicar tudo isso por quem? Por 100, para tirar essa parte daqui, certo? Fazer isso. Multiplico por 100, tranquilo? Multiplicando esse número por 100, ó, a vírgula anda duas casas, o 22 vai ficar à esquerda da vírgula. Eu vou ter 122,555 reticências, certo? Tudo isso igual x vezes 100, 100x, beleza? 122,555 reticências igual a 100x. Aí vocês voltam lá pro exemplo anterior que eu fiz. A gente chegava em um processo semelhante. Um exemplo desse daqui, a gente chegou aqui 3,333. Isso daqui era igual a 10x, certo? Que a gente nada mais fez do que multiplicar 0,333 por quem? Por 10, certo? Multipliquei tudo por 10, cheguei nisso. A ideia é essa. É como se esse fosse o processo inicial. Porque agora, o período, ele está depois da vírgula. Deixei o período depois da vírgula, aí eu começo meu processo, certo? Vou chamar esse daqui de 1, certo? A partir do momento que eu deixei o período depois da vírgula, eu inicio o meu processo. Vamos iniciar o processo. O processo é o mesmo. Quem é o período aqui? Meu período é 5, certo? Meu período é 5. Eu tenho quantos números se repetindo? Apenas um, o 5. Se é apenas um, eu tenho que multiplicar isso por quem? Por 10, certo? Aí vou fazer esse processo. Eu multiplico todo mundo por quem? Por 10. A diferença é que aqui eu já estou partindo não de x, mas de 100x. Mas que o processo é o mesmo. Multiplicando por 10, isso daqui anda a vírgula uma casa. Vou ter o seguinte, ó. 1225, certo? Vírgula 555, reticências igual 100 vezes 10, 1000x. Beleza? Multipliquei tudo por 10. Pronto, fiz essa multiplicação. Chamo essa etapa de 2. Aí faço o mesmo esquema. Quem é que eu faço agora? Agora eu faço 2 menos 1. Certo? Eu vou obter o seguinte. Ó. O que eu vou obter o seguinte? Quem é 2? 2 é esse. Ó. É 1225,555 reticências igual a 1000x.
menos 1. 122,555 reticências igual a quem? A 100x. Certo? Aí vamos fazer essa subtração. Ó, só aparece 5. Aqui, cortei. Beleza? Aqui, 1000x menos 100x, isso daqui vai dar quem? 900x. Beleza? 1225 menos 122. Certo? Aí vamos para o processo. 5 menos 2 aqui, ó. 3, ó. 2 nada, 2 menos 1. 1, baixo 1. Isso daqui dá 1103, certo? Ou seja, 1103 é igual a 900x. Então vamos para cá, ó. 900x, eu descobri que 900x é igual a 1103, certo? 900 está multiplicando, passa, dividindo. Eu vou ter que meu x é 1103 dividido por 900, beleza? Essa é a minha fração geratriz. Se você fizer 1103 dividido por 900, quem vai ser o resultado? 1,225555. Beleza? Essa foi nossa aula de hoje a respeito de números racionais. Na próxima aula a gente vai trabalhar as operações. Como é que eu somo, subtraio, multiplico e divido números racionais? Porque agora eu vou estar trabalhando frações em números decimais. Certo? Isso daí fica para a próxima aula. Valeu!